Olá, descendentes de Pikaia. Hoje nós vamos falar sobre o céu. Então, eu vou fazer um exercício a lá anos 90. Nós vamos fazer uma teorização sobre a biologia do céu. Então, eu vou primeiro falar um pouco sobre o personagem, né? Um personagem da série Dragon Ball Z. Sobre a sequência de Dragon Ball Z, Dragon Ball, né? Clássico, né? Que o Goku pequeno. E aqui nós estamos no Wikipedia para ler um pouco sobre a descrição deste personagem, né? Aqui. Então, é um personagem, né, do anime, como eu comentei, e a característica interessante é que ele foi criado a partir das células dos Guerreiros Z, né, que é o Goku e sua galera, e também possui células do Freeza, do Rei Cold, né, que são os personagens que o Goku enfrentou. Essas células são recolhidas desde o Dragon Ball. Fica subentendido isso. No caso, ele é um bio-android, né? Então ele é um android com partes biônicas. Ele seria como se fosse um sintozoide, né? Por se dizer. No caso, a gente tem que usar um pouquinho de ficção científica. Só a ciência não tem como explicar um personagem desse pelas obviedades das coisas extraordinárias que ele faz, né? Ele tem um nível de regeneração assim de botar no chão o do Wolverine e o do Hulk. É um personagem que surgiu meio que na correria, né? O Akira tava querendo... na verdade foi assim. Ele fez os androides 19 e 20 para serem os inimigos no fase dos androides. Só que o design não convenceu muito. Aí fez 17 e 18. Ainda também não convenceu. E ele fez o céu, né? O céu que o bicho pegou, porque no céu ele tinha dificuldade de desenhar muitos detalhes, então ele logo mudou as formas dele para conseguir desenvolver rápido a história, né? Por isso que na segunda forma o céu nem dura tanto tempo, né? Logo poucos episódios ele já muda o desenho dele, né? Para a forma perfeita. Bem, então vamos ao que interessa. Existem duas formas que eu imaginaria que o Dr. Zero, o cara que criou o céu, poderia produzir o céu. Ele poderia fazer o céu uma quimera, como aqui no caso. Então observa bem. A gente combina as células de dois animais, no caso aqui o rato 1 e o rato 2. No outro caso o rato e o porco, no outro caso o humano e o porco. E como é que funciona isso? Na fase embrionária, o indivíduo, quando ele vai se desenvolver, vai produzir suas primeiras células, o corpo do embrião é feito antes do sistema imunológico. Então o que acontece? Só depois que as células estiverem assentadas para produzir os órgãos, é que o sistema imunológico vai começar a querer produzir. Por exemplo, no caso do bebê humano, o sistema imunológico ele só vai surgir ali alguns meses depois do nascimento, inclusive. E por que o organismo faz isso? O sistema imunológico ele pode ver uma célula nervosa e uma célula da pele e entender que por elas serem muito diferentes uma da outra, talvez elas não façam parte do mesmo organismo. Então, como é que se resolve isso? Primeiro o organismo se forma, depois o sistema imunológico ele passa digamos assim, é como se ele tivesse um backup do que seria o arquivo, o organismo original. Então ele não reconhece as células que compõem o corpo como inimigas. Então você vai colocar várias células no animal, de animais diferentes, porém quando o sistema imunológico surge, ele não vai atacar aquilo que se pertence ao organismo. A gente chama isso de reconhecer o próprio do não próprio. Então, esse seria um método para se criar essa quimera. No caso aqui, o céu seria uma quimera nesse pensamento
científico. Só que eu acho que o Dr. Gero, pela forma da regeneração do céu, talvez tenha ido mais por esse caminho aqui, ó. Na clonagem, no caso clonagem da ovelha Dolly, como é que foi feito isso, né? O animal, ele tem a célula dele, né? No caso aqui é uma célula reprodutiva, um óvulo. E o que acontece? O óvulo ele tem um núcleo. No núcleo carrega as informações genéticas. Você retira esse núcleo, né? Esse núcleo sai da célula. E aí o que acontece? Você pega o núcleo de um animal adulto e introduz no lugar do núcleo do óvulo que você retirou. Então o que acontece? Você cria um embrião com o DNA do indivíduo a ser clonado. Então acaba que nesse caso a ovelha que nasce, ela nasce com a genética completamente igual à da ovelha A. Claro que ele ainda vai ter uma diferença no caso das mitocôndrias, né, que vai ser da célula do óvulo original, mas tirando isso, o DNA ele é todo pertencente ao organismo doador. Só que aí o que acontece? Vou falar para vocês o conceito da clonagem terapêutica, porque isso vai ser importante lá na frente. Por que eu acho que talvez o Dr. Gero seguiu por esse caminho? Então, na clonagem terapêutica, você pega uma célula de embrião, tira essa célula do embrião, na época de blástula, introduz essa célula em um local. Essa célula ela é uma célula tronco. Ela reconhece as células que estão no entorno dela e ela age como um macaquinho de imitação. Então meio que ela imita as células que estão no entorno dela. Se colocar ela num músculo, ela vai gerar uma célula de músculo. Se colocar ela numa célula de pele, ela vai gerar uma célula de pele. Então, isso aqui a gente chama de clonagem terapêutica, no sentido de que você vai clonar um pedaço de tecido para gerar um organismo. Você pode até fazer a troca do núcleo, caso essa célula não seja compatível com o organismo. Então, meio que você combina algumas técnicas para gerar esse efeito. Isso aí seria um upload na capacidade generativa humana, se a gente conseguisse aplicar isso, né? E eu não vou entrar muito nos entraves éticos, porque não é função desse vídeo discutir isso. E sim tentar entender como funciona o céu. Por que eu quis pegar esse ponto da célula tronco? O céu ele tem um poder regenerativo muito alto. Então vamos imaginar o seguinte. Ele se regenera muitas vezes parecido com um pícolo. O pícolo ele já explicou que ele tem um centro de recuperação. No caso, a cabeça e o tórax. Então, se o Piccolo não sofrer dano nessa região, ele consegue regenerar o resto. Só que o Piccolo sempre foi um personagem com muita baixa estamina. Então, parece que quando ele faz um ataque mais elaborado, ele cansa muito rápido. Então, regenerou. Logo, ele já não serve quase nada para batalha. Ele ficou gigante. Logo, quase já não serve mais para batalha. Usou o Mazekapó lá do golpe esquisito com o nome horrível, já não serve para batalha. Então, a sensação que fica é que é um gasto de energia tremendo para executar essa técnica. Porque acontece, a biologia do Piccolo então assemelha muito a de um réptil nesse sentido, que tem um núcleo ali de regeneração e não tem uma estamina muito alta. Repare que o Piccolo, quando ele treina, ele não se movimenta muito. Muitas vezes o treino dele é mais mental. Talvez seja uma limitação da espécie dele. No caso, é importante lembrar que ele falou isso aqui, ó. Essa região é a cabeça mais o tórax. Então, daqui para cá ele consegue regenerar. Se ele sofreu dano aqui, não regenera, né? Claro que regenerar um braço deve gastar menos energia do que regenerar duas pernas, né? Só que acontece, ele vai ter que guardar a matéria que ele precisa, a energia que ele precisa para fazer isso aqui, ó. Então acaba que o peso do Piccolo deve ser maior nessa região do corpo.
Ele deve ser mais tranquilo nesse sentido. E você observa que os braços deles ele consegue ter efeitos elásticos. Então, talvez esses tecidos eles tenham essa capacidade de esticar e não de ganhar matéria quando eles esticam, né? Seria o que faria mais sentido. Então, talvez esses braços dele não tenha uma estrutura interna óssea, alguma coisa do tipo, para que ele possa ter esse tipo de movimento. Inclusive, isso aqui parece um músculo, né? Talvez seja só músculo. E isso casa muito bem com talvez a anatomia de um inseto, quem sabe. Porém, como eu falei, ele assemelha mais um réptil nesse sentido, no sentido de regeneração, no sentido de que ele pode perder os membros e não morrer, né? Então, você arranca um membro de um inseto, ele ainda continua vivo. Só acontece, por que eu puxei esse assunto do inseto? O céu, ele tem uma forma de inseto, né? Então, meio que ele consegue ter desenvolvimento em fases evolutivas e transformações. Ele tem sangue Saiyajin, que também tem transformação, né? Tem transformação de Ozaru e os próprios Super Saiyajins. Tem células do céu, que demonstrou ter 5 fases de transformação. E o céu também já comentou que ele tem uma massa cerebral que, se não for destruída, ele consegue regenerar. Então, ou seja, o ponto de produção da regeneração dele é menor do que o do Piccolo. E a regeneração dele não elimina tanto a estamina dele. Ele regenera e consegue continuar lutando. Então meio que ele tem a resistência do Freeza, a estamina do Saiyajin e a regeneração do Piccolo. Só que o corpo dele é composto por várias células diferentes. Então por isso que eu acho que ele não deve ter usado o esquema da Quimera para fazer o embrião do Cell. Porque senão ele teria uma limitação na reprodução das células. Ele deve produzir um corpo bem leve. A massa do corpo dele fica a maior parte que no cérebro, né? Porque é a partir dali que ele tem que regenerar o seu corpo. E então, esse corpo ele poderia ter mais um sentido de células leves, com função mais só de mobilidade. Talvez, por ele ser meio androide, ele tem um esquema de energia diferente. Por isso que eu acho que ele criar uma célula com todos os DNAs e essa célula tivesse uma nanotecnologia para controlar quais partes do DNA vão ser liberadas, ou então se ele tivesse tipo uma fabricazinha onde ele determina quais células, a quantidade de células que você regenerar, que vai ser geradas para compor o organismo, faria muito sentido. Porque, por exemplo, quando ele volta da explosão, quando ele dessa forma ele explode, talvez para fazer o Zenkai dar certo, esse centro nervoso dele usou ali as células do modo Ozaru, que é a única transformação que dá a impressão que há um aumento de massa. Talvez aí ele tenha puxado mais a genética do Saiyajin na hora que ele fez essa última regeneração, colocando mais células para rodar, mais células de Ozaru para rodar. E claro, para refazer o corpo ele usou ali as células mais do Freeza e do Vegeta não, do Piccolo, para compor o corpo. E nesse processo ele desenvolveu um pouco mais do seu lado Saiyajin, com a sua transformação Super Saiyajin 2 para enfrentar o Gohan, né? Que foi o Zenkai que ele fez, né? O Zenkai é aquela técnica de quando o Saiyajin está perto da morte, se ele não morre, ele dobra o poder, ou triplica o poder aumenta muito, né? O Saiyajin tem um monte de poder roubado, né? A anatomia dele, porém, tem essa coisa que eu acho interessante de explorar. O Freeza, ele tem isso aqui que a gente chama de biotraje. Então, é dito que é um traje biológico, né? Porque eles vão lembrar que o Freeza ele é um alienígena mutante. E parece que esse traje ele tem uma resistência. O Freeza é um personagem que também não tem muita estamina, mas ele tem uma resistência. Tá no torneio do poder, ele não demonstrou muita estamina. Ele não conseguiu fazer muita coisa, mas ele apanhou demais, né? Tanto que o Freeza ele pode ser cortado, como a gente já viu ele sendo cortado algumas vezes,
e sobrevive, né? Inclusive aqui dessa forma, ó, Cyber Freeza, ele perdeu muitos pedaços, sobrevive. Então, qual que é a minha aposta? O centro nervoso do Cell, ele deve ser muito semelhante ao centro nervoso do Freeza. Aqui vai ficar guardado o principal suporte de vida do organismo. Para mim, o corpo do Freeza também deve ser um esquema muito leve. Deve ser só músculo, porque o Freeza ele tem um outro detalhe. Quando ele é cortado, ele quase não sangra. O Freeza ele quase não sangra. Inclusive, quando ele teve a cabeça estourada, eu não consegui achar uma imagem dele boiando no universo. O que acontece é o seguinte: eles colocam essa parte mecânica aqui do Freeza, porque quando o Nameco explode, ele sobrevive à explosão de Nameco. Parte do cérebro dele não chega a mostrar o cérebro dele. Isso aqui pareceu uma massa só. Só que acontece o seguinte: ela fica estourada aqui, ó. E ele fica inconsciente. Olha pra você ver que interessante. Então, nessa teoria minha, o Freeza, na sua biologia, a parte principal dele é essa aqui, ó. Esse aqui é o suporte, praticamente a cabeça, é o suporte de vida dele. O corpo, ele seria só movimentação. Talvez essas áreas aqui, ó, também tenham função biológica. Por exemplo, alimentação, reserva de nutrientes, porque o Freeza ele sobrevive no vácuo do espaço. Então, ou seja, ele deve ter muita reserva de nutrientes. Mas se, por exemplo, se a reserva ficasse na parte de baixo do corpo dele, ele não sobreviveria no vácuo do espaço. Então, talvez esses detalhes roxos aqui são os pontos vitais do Freeza. Você vê que toda transformação dele, esses pontos continuam lá. Eles movem de lugar, mas eles continuam lá. Então talvez essa região seja para receptação de alimentação, energia, talvez uma área de fotossíntese roxa, não sei. Mas poderia ser um caminho. E como o corpo dele não é um corpo que tem muitas funções vitais, para ele não é mortal perder pedaços do corpo, né? Lembrando que a gente não sabe muito da biologia da espécie do Freeza, né? A gente sabe muito da espécie do Piccolo, né? Inclusive o Piccolo ele reproduz através de um ovo na boca, né? Ele é filho do Piccolo do Maior. Ele bota um ovo. E é interessante que o Piccolo do Maior do Dragon Ball, ele botava ovos para produzir seres vivos, mas não como ele. Alguns deles até lembravam um pouco o Cell. Então, aparentemente, na Bicos e Dizes podem gerar outros seres sem ser da própria espécie. Apenas para, como podemos dizer, apenas para ser como um formigueiro, por exemplo, né? Ele geraria subalternos para cuidar dos ovos de verdade. É uma possibilidade. Lembrando que o Piccolo ele acumula, depois que ele fusiona com o Kazama, o poder de duas classes, né? A classe maga e a classe guerreira. Então dizer que ele é a classe dragão. É muito raro. Apesar que a gente não tenha visto muito o Piccolo reproduzido, né? Talvez porque cuidou do Gohan, viu cuidar de uma criança trabalhoso, não sei. Mas ele foi melhor pai do que o Goku. Fato. Então nós temos, talvez, o Dr. Gero, observando essas anatomias diferentes, estudando elas, percebeu que a anatomia de um inseto funcionaria muito bem para o Cell. Os insetos são capazes de trocar de pele, trocam de pele para crescer. E o Cell ele já fez isso algumas vezes, né? Bem, como é que funciona a musculatura de um inseto? Aqui. Vou abrir essa imagem aqui, ó. Bem, os músculos eles passam por dentro do corpo dele, né? Só acontece, eles não têm ossos internos. Os músculos são conectados na pele externa dele mesmo, na própria pele externa deles, né? Então acontece, esses músculos puxam esse exoesqueleto
Aí o que eu penso? Provavelmente ele desenvolveu o céu para que tivesse o exoesqueleto como biotraje do Freeza e que o corpo se regenerasse de forma a espalhar células conforme a necessidade dele. Então, talvez o céu, no centro nervoso dele, ele tem uma fábrica de células, talvez até 3D, onde ele replica as células que ele precisa. Então, seja, ele usaria talvez a biologia da química das células do Piccolo para produzir células do tipo do Freeza, do tipo do Saiyajins e de outros organismos que ele eventualmente absorvesse. Talvez os androides tivessem partes de componentes necessários para fazer essa, digamos assim, fábrica de células rodarem mais rápido. O Ozaru, eu ia fazer um vídeo sobre o Ozaru. Só que acontece, meio que eu não consegui achar muitas informações dele. Mas qual é o ponto que eu quero trazer aqui? O Ozaru é dito o seguinte: a cauda deles são um órgão. O Saiyajin, para ele fazer a transformação, ele tem que estar com a cauda. Se ele perde a cauda, a transformação cessa. A transformação do Saiyajin para Ozaru demora mais ou menos 1 minuto. Então ele parece um fermento biológico muito rápido. Mas observe, talvez as células que fazem o Ozaru aumentar de tamanho estejam bem secas, uma forma de resistência, ou só tem o básico da célula em uma forma de resistência. Quando ele encontra ali o Raios Blitz, ele usaria um metabolismo diferente. Vamos assumir, são todos alienígenas. Talvez ele consiga pegar o nitrogênio do ar e o gás carbônico do ar e o oxigênio do ar e produzir células inteiras funcionais. E ele manter essas células, só que elas seriam células temporárias. E talvez ele pudesse usar a combinação disso lá no centro nervoso do céu. Então ele poderia utilizar essa capacidade de produzir células rápidas do Ozaru para fazer partes do corpo. Então você coloca o biotraje por fora, coloca a musculatura do Saiyajin e coloca o preenchimento com as células do Piccolo. Então meio que você conseguiria fazer essas três coisas, porque o biotraje ele meio que a transformação dele também é bem extensa. Você vê que no último nível o biotraje cobre o corpo inteiro do Freeza, que é aquela parte branca, né? Então talvez eu colocaria dessa forma, que o corpo do céu tem uma fábrica de células no seu núcleo nervoso, e que essa fábrica de células tem ali o padrão de posição do corpo, talvez até com algumas partes sintéticas, porque acontece, como ele combinou vários organismos, talvez ele tenha percebido que daria para produzir algumas outras coisas, algumas outras formas de combinar essas células, né? E o céu ele não sangra também, né? Então ele meio que não perde as partes que já estão prontas, as partes superiores, né? Ele não perde nutrientes nesse processo. Talvez o miotraje dele seja uma combinação das células do Piccolo com as células do Freeza, por isso que ele seria verde. E essas travinhas de cores aqui, ó, pode ser que seja utilizando aquele esquema de energia que talvez existisse na espécie do Freeza. Então, seja, ele teria um ponto vital com órgãos que ele poderia sacrificar porque ele poderia regenerar depois, e no mais ele poderia utilizar as células que ele precisa circulando do corpo para gerar o que ele precisasse. Então, se ele colocar muita célula S
ele poderia utilizar essas transformações superiores do Super Saiyajin. Talvez ele tivesse chegado mais perto da transformação do Super Saiyajin 4 se fosse pensar assim. Porque ele tinha cauda, tinha células do Osaru, tinha célula S. Mas, como ele não teria conhecimento sobre isso, por isso que eu acho que o negócio é... Ele tem que ver para entender, ele tem que sentir o Ki para entender. Ele entenderia instintivamente, pela própria biologia do organismo dele. Talvez ele poderia ter uma evolução mais rápida aí do que o Saiyajins. Então, ele poderia ver a transformação do Super Saiyajin 4, ele logo poderia desenvolver essa habilidade. Ou o Super Saiyajin Blue. Eu acho que se ele conseguisse desvendar uma célula do Majin Buu para si, aí estaria ferrado. Ele poderia se considerar o ser mais perfeito, talvez. Que ele poderia dar um upgrade do poder de regeneração a nível molecular, né? Então, ele sairia da esfera da biologia comum, que é o que o Majin Buu faz, né? O poder dele extrapola para magia. Não tem nem como explicar a regeneração dele. O cara muda de estado físico e consegue retornar ao estado original, né? O céu ele não chega a ter esse nível de regeneração. Então aqui extrapolamos um pouco a anatomia do céu, né? Utilizando ali alguns conhecimentos da biologia. E espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aí é para a promoção do Joy, do Antigão, né? O show de talentos. Só consigo produzir ele agora mesmo, né? Quase que não dá tempo. Agradeço você que acompanhou até agora. E lembre-se de deixar o like. Deixa o comentário. Deixa 3 comentários aí para ajudar no engajamento. Comentando o que você acha dessa hipótese, né? Dessas 3 biologias combinadas na forma de quimera. Ou se seria um centro nervoso com uma impressora 3D de células. O que vocês acham? Então, é isso. Foi, meus caros adaptados.